Primeiro, eu que agradeço o convite, viu, Lauren? Eu quero dizer que eu estou muito feliz primeiro, de poder fazer parte desse trabalho que eu entendo como muito importante, né? A gente está, enquanto uma pessoa trans, uma mulher trans, podendo estar inclusa num processo de formação de futuros médicos que estão tendo a possibilidade de aprender de uma forma mais humanizada de como tratar seus pacientes. Enquanto uma pessoa trans, eu tenho bastante a dividir com vocês em relação a essa parte médica mesmo, né? Eu tenho 32 anos e eu faço uso do Sistema Único de Saúde para fazer a minha transição de gênero desde os meus 19, né? Então já são alguns anos aí. E eu pude notar nesses anos todos, inclusive desde a minha adolescência pré-transição, o quanto a gente vem caminhando devagar, eu diria, na questão de como a medicina mesmo, como ela agrega, como ela acolhe, não só a pessoas como eu, né, pessoas trans, mas também como as nossas demandas, né, que nós temos demandas muito particulares, peculiares, e que muitas vezes a gente procura a, o hospital, procura a clínica, procura o médico e não consegue ter respaldo, nem mesmo às vezes entendimento do que a gente precisa. Eu mesma, por exemplo, quando eu desejei iniciar o meu processo de hormonioterapia, eu tinha convênio médico na época, eu procurei alguns dos endócrinos que eu tinha ali disponíveis no meu convênio, e nenhum deles sabia me dizer como fazer o processo da minha hormonioterapia e nem mesmo toparam me ajudar, nem pesquisar, falaram que não era de conhecimento deles e não me atenderam, né? E eu só pude ter esse tipo de atendimento quando, em 2009, foi inaugurado o primeiro ambulatório trans, né, o Centro de Referência para Pessoas Trans, que foi um trabalho que, se eu não me engano, começou no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e quando eles inauguraram esse ambulatório aqui no Santa Cruz, foi quando eu procurei esse ambulatório, e ali, pela primeira vez, eu me senti realmente olhada, ouvida, as minhas demandas ali minimamente levadas em consideração. E também tive a oportunidade de, desde 2009 até agora, de ver o processo de evolução do serviço também, né? De ver o quanto, no início, os médicos não eram tão acolhedores, você vê que eles estavam ali tentando atender suas demandas, mas nem todos eles tinham realmente domínio do assunto, até mesmo na tratativa, desde como tratar o respeito ao ao uso do nome social, a pronome. Então, eu percebia muito isso no começo, que a gente esbarrava com isso. E, assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu, como a maioria das pessoas trans, eu já deixei muitas vezes de ir ao hospital por medo de passar alguma situação constrangedora. E isso é muito grave, né? Você perceber, às vezes, que uma pessoa deixa de ir ao hospital estando doente, estando necessitando de atendimento, por medo de passar algum tipo de constrangimento. Eu mesma já fiz isso algumas vezes. E aí, quando eu tive realmente a possibilidade de conhecer o ambulatório, eu percebi que ali também aconteciam alguns tipos de constrangimentos, mas pelo menos ali, naquele lugar, a gente tinha pessoas engajadas a fazer aquele serviço evoluir, melhorar, que é como vem acontecendo. E aí, corta mais para recente, porque são muitos anos de história de SUS, ainda teria muita coisa para contar. Mas quando eu recebi o convite da INMA para fazer os testes e tudo mais, que eu entendia sobre o que se tratava, eu fiquei muitíssimo interessada em poder fazer parte desse processo formativo, de poder contribuir com a minha vivência. Eu também sou uma militante da causa trans já há alguns anos, né? Eu acredito que quando a gente é uma pessoa trans, a gente não tem muita opção, ou a gente luta, a gente milita, ou as coisas não acontecem, né? E quando, além do meu trabalho com arte, e aí eu vi ali nessa oportunidade de trabalhar com as simulações, um espaço onde eu poderia estar unindo essas duas coisas, sabe?
o meu trabalho artístico e trazer a minha vivência e poder contribuir numa formação mais humanizada desses futuros médicos. Eu tenho uma irmã que acabou de fazer 18 anos, e ela também está fazendo faculdade agora, ela está fazendo enfermagem. E toda vez que eu me vejo ali fazendo a simulação, vejo os alunos nessa faixa etária também, eu fico imaginando que poderia ser a minha irmã que estaria ali também, tendo esse tipo de aprendizado que eu acho que possibilita eu acho que uma outra visão do que é a medicina também, né? Porque nós, como os professores, doutores falaram que anteriormente, eu super concordo, nós não somos apenas casos, não somos apenas patologias, nós somos também seres humanos, pessoas que também temos demandas, né? E pessoais. E quando você faz um tratamento completo, isso é muito acolhedor mesmo, né? Você se sentir realmente que você está sendo vista, ouvida numa integralidade. E justamente por ser uma pessoa trans e fazer o uso do Sistema Único de Saúde e mesmo de convênio, dos hospitais particulares e tudo mais, notar que ainda hoje tem médicos que a partir do momento que identificam que você é uma pessoa trans, como aconteceu recente comigo, eu até dividi isso com o Murilo a última vez que a gente se encontrou. Recentemente, eu fui parar no hospital, eu tive um cálculo renal, e o médico estava me tratando no feminino o tempo todo, desde o início da consulta, até o momento que ele me deitou na maca para examinar o meu abdômen, e ele perguntou se o sangue, as coisas que estavam saindo de mim eram apenas do canal de urina, se estavam saindo pelo meu canal vaginal. E aí eu falei que não tinha canal vaginal. Ele perguntou por que não. Eu falei porque eu era uma mulher trans. E a partir daí, ele começou a me tratar no masculino. Quer dizer, eu deixei de ser mulher naquele momento porque eu não tenho vagina. Então, isso aconteceu há 3 meses atrás. Eu não estou falando de. Falei para vocês aqui, tenho 32 anos, eu comecei a frequentar o ambulatório trans, ele inaugurou em 2009, e eu falei da evolução de lá para cá. Isso eu estou falando de 3 meses atrás, num hospital aqui na Avenida Paulista, do meu convênio, tipo um hospital extremamente renomado. E era um médico jovem, que devia ter no máximo seus 30 anos, e ele não tinha o mínimo de tato para lidar com uma pessoa trans. Ele não tinha, inclusive, informação sobre profilaxia, que eu faço uso de PrEP, né? Ele me perguntou sobre remédios, então eu falei que utilizava PrEP, e ele não entendeu o que era, eu tive que explicar. E eu fiquei muito abismada de perceber que um médico não sabia a respeito de algo que já não é tão recente assim, né? Em termos de prevenção. Enfim, eu me senti. A minha vontade era sair dali e pedir para ser atendida por outra pessoa. A questão é que eu estava morrendo de dor, não estava em condições, então eu relevei, deixei para lá. Corrigi ele na hora que ele me tratou no masculino. Eu falei: é ela, tá? Eu sou uma mulher trans, o meu pronome é feminino. Então eu vou te agradecer se você continuar me tratando no feminino. Aí ele ficou sem graça, e aí ele se esforçou, errou durante a consulta mais algumas vezes. Mas é o tipo de coisa que, por exemplo, eu não deveria estar tendo que passar no momento de fragilidade, de estar doente, de estar com dor, de estar buscando ajuda médica, e eu estar de frente para uma pessoa que fez uma faculdade de medicina, que se formou, que estudou tanta coisa e não tem o mínimo de tato para lidar com isso. E eu sou uma pessoa também, né? Eu sou um ser humano também, e a questão da gente humanizar povos que são ditos entendidos enquanto minoria. As travestis, as mulheres trans, os homens trans, nós também temos pedra no rim, né, cálculo renal, nós também temos outras coisas para além das questões de ST, como o professor Murilo falou, inclusive o professor Murilo, eu já falei isso pessoalmente, diretamente para você, mas reforço aqui que eu acho os casos que o Murilo escreveu extremamente sensíveis, acho eles extremamente ricos em detalhes. Eu acho isso muito importante. Por exemplo, o caso da Teona, que eu já fiz diversas vezes, que é uma professora de história, então a gente já coloca a mulher trans numa posição de educadora, numa posição de alguém que
sabe, tirar esse estigma, né, que a gente sabe muito bem como funciona, infelizmente, né, sempre colocando a imagem da mulher trans, a travesti, da pessoa trans, num lugar de marginalidade. Isso vem mudando com o passar dos anos, então é muito importante que a gente faça com que esses alunos que estão, né, formando ali o caráter, formando o entendimento e se formando também profissionalmente, que eles tenham essa visão de que pessoas trans são pessoas, são profissionais, têm demandas para além das demandas óbvias, né? E a questão, principalmente também, que eu acho muito importante frisar, é a questão da representatividade, né? Da escolha que foi feita de, não, pera lá, se a gente vai ter um caso trans, então a gente precisa convocar atores e atrizes trans. Porque realmente a gente entende que o trabalho de ator, o trabalho de atriz, que nós somos capacitados para interpretar qualquer personagem, né? Mas quando a gente fala de uma estrutura que é desigual, não tem como a gente colocar no mesmo patamar um ator, uma atriz cis, que tem diversas oportunidades e papéis feitos para o estereótipo, para o corpo dela e a vivência dela representa, as mil possibilidades, as infinitas possibilidades que esse corpo tem para atuar, e um corpo trans que normalmente, nem mesmo a sua própria vivência trans, muitas vezes não tem a oportunidade de representar, né? E eu acho, inclusive, muito interessante, tive a possibilidade, inclusive, através da INIMA também, de ir fazer a simulação em um dia lá na Faculdade de São Caetano, aqui no ABC, que lá foi a primeira vez que eu fiz e foi extremamente diferente. Eu não fui com um caso fechado, pronto. Foram convocados diversos atores e atrizes de estereótipos diferentes, de perfis diferentes, e o caso lá era apendicite. Então, assim, você vai, seu caso é de apendicite, você vai, o professor ali nos direcionou de como seria a questão do exame físico, o grau de dor e tudo mais. E eu fiquei muito contente de ser ali, mais uma vez, uma atriz trans, estar ali em meio a outras pessoas cis, de vários perfis, fazendo um personagem que nem tinha ali não tinha uma característica, né, específica. Porque é isso, né? A ideia é que a gente crie um ambiente igualitário, mas a gente também tem que entender que quando a gente está falando de corpos trans, de vivências trans, a gente está há décadas e décadas e décadas lutando por direitos básicos de saúde, de educação. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade, como a Inima teve essa dificuldade, mas vem nesse esforço muito bonito de não só encontrar talentos trans, né, atores e atrizes trans, mas também como formar essas pessoas, para a gente, porque é muito importante a gente entender que muitas vezes essas pessoas têm vontade de fazer, têm vontade de executar algum tipo de trabalho, mas as oportunidades não são as mesmas. Então, quando a gente se posiciona dessa forma de tipo, vamos buscar, vamos possibilitar essa formação, vamos facilitar essa formação, vamos dar essa oportunidade e, como o Murilo falou, vamos fazer questão com que esses papéis sejam representados por pessoas trans, a gente começa a criar um contrafluxo, né? A gente começa a criar ali uma... Tem um termo que eu gostaria de usar, mas me sumiu também, Murilo, é verdade, né? A gente está falando dos termos somem, né? Reparação. A gente, ontem, talvez seja algo que alguns de vocês já devam ter ouvido por aí. Na militância trans, a gente fala muito sobre reparação social, né? Então, é isso. Se a gente teve tantos anos, tantas décadas de marginalização, de falta de oportunidade, então agora a gente vai se esforçar. E aí, quando eu falo a gente, eu falo a sociedade no geral, eu não falo só as pessoas trans, porque a gente precisa de aliados e aliadas para lutar essa luta com a gente. Não basta só ser contra a homofobia, a transfobia, o racismo, a gente tem que ser, né, tem que ser pró essas causas, a gente tem que ser antirracista, anti-transfobia, anti-homofobia, senão não adianta, né? E é isso, gente. Eu quero dizer que, para mim, é muito gratificante poder fazer parte da formação desses alunos. Tem sido muito rico para mim a troca com eles e elas nas salas de aula, de ver o quanto eles ficam atentos, eles querem aprender.
o quanto eles ficam tocados, a gente às vezes acaba conversando depois, ou mesmo quando acaba, que eles vão passar por mim, eles me agradecem. E eu acho isso muito incrível, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que muita gente nem mesmo teve contato com uma pessoa trans, às vezes, no decorrer da vida toda, assim. Porque não tem ali no ciclo social, não tem ali no ciclo de convivência. E se você não circula, se você não tem uma convivência, fica muito difícil de você entender, compreender e naturalizar. Então, é essa importância de ter corpos trans ocupando espaços, né? Porque é só com essa ocupação de espaço, com essa convivência, que a gente naturaliza e humaniza a figura da pessoa trans. E eu fico muito feliz e muito grata mesmo de poder fazer parte desse trabalho tão importante, que eu acredito que vai ter uma grandíssima diferença na nossa medicina daqui a uns anos.